A mesma evolução que fez os orientais ficarem com os olhos puxados pode ou vai despuxar? Naruhodo. Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altair, hoje é dia de curiosidade no Naruhodo. Vamos lá, mais uma vez. A curiosidade de hoje é uma pergunta de um ouvinte. Ah, legal. É o André Luiz Salles Costa, de 21 anos, ele é analista de marketing em Cascavel, Paraná. E a pergunta dele é uma pergunta peculiar. O que você achou? Você achou isso A curioso? mesma evolução que fez os orientais ficarem com os olhos puxados, entre aspas, pode ou vai despuxar, entre aspas? Diga lá, Alta, o que a ciência tem a dizer sobre isso, hein? Eu adorei a pergunta é muito boa. Mas eu fiquei curioso, o que um leigo acharia? O que você acha? Eu não acho nada. Não, você não acha que vai despuxar? Uma intuição mesmo. Tento primeiro entender o que fez ficar puxado, né? Pra então saber se vai puxar ou não. A minha hipótese é que pela evolução foram ficando mais os orientais que se adaptavam melhor a alguma intempérie que o olho ficar mais fechado protegia eles de alguma forma. Vamos lá. Essa é a minha intuição. Não tem problema, é isso aí mesmo. Vamos pensar um pouco mais aí. Por que os orientais têm o olho puxado? Da onde sai essa ideia de olho puxado, né? Uma coisa do português mesmo. É porque... Rasgado, alguns falam que é rasgado. É porque quando você pega o seu olho e puxa, ele fica puxado mais fechado e fica parecido com o olho oriental. Na verdade, os orientais não têm o olho puxado. A ideia do olho oriental é que ele não tem a dobrinha. Já ouviu essa expressão? Sim, né? sim. Você sabe que lá no Japão tem uma cirurgia plástica, que é colocar a dobrinha no olho. Colocar a dobrinha. Então, mas na verdade nem é colocar a dobrinha do olho oriental. Em cima da pálpebra tem mais gordura. Então a ideia é tirar um pouco. Quer dizer, eu sou gordo até na pálpebra, é isso? Não sei, isso é o que você estava falando. Mas tem um nome técnico para isso, porque os orientais têm uma dobra, essa dobra que começa na entrada do olho e gera essa gordurinha que fica em cima, que aí tira a dobrinha, entre aspas, é chamada de dobra epicântrica. Então os orientais, na verdade, eles têm olhos epicântricos, com essa dobra que os ocidentais Eu já gostei mais do que o olho gordinho. O olho puxado, né? Porque o olho não é puxado. Você sente seu olho puxado? Não, eu sinto meu olho epicântrico. Exato, o olho epicântrico é bem melhor, né? E aí, tem várias teorias. Então, a primeira coisa importante da sua resposta, André, é que não existe uma teoria única para a evolução do olho oriental. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que os olhos puxados ou epicântricos, eles não são específicos dos orientais. Tem vários outros povos que têm olho puxado. Por exemplo, os índios brasileiros. Os índios brasileiros ou os índios americanos. Exato. Os inuites do norte do Canadá também tem. As tribos tradicionais da região da Austrália também tem. Então, por conta disso, você tem várias teorias evolutivas que conflitam, né, em relação a isso. Eu vou explicar duas, que são as principais, assim, o consenso dos pesquisadores. A primeira é que o olho ficou puxado, né, o olho tendeu a ficar epicântrico como uma adaptação ao ambiente em locais muito quentes ou com muita neve. Se você já teve experiência de ir num lugar onde tem uma estação de esqui, alguma coisa com muita neve e tá fazendo sol. Muita luz, né? Isso, um excesso de iluminação. E aí você tem a tendência de fechar o olho, né? Pra diminuir a entrada de luz no seu olho. E, inclusive, você verifica, com o trabalho de antropólogos, que em algumas tribos inuites, principalmente do norte do Canadá, ali, eles desenvolveram tipos de óculos, né, de madeira simples, que tem um rasguinho no meio, para minimizar a quantidade de luz que entra. Entendi. Então... Quer dizer, o meu primeiro chute, então, não era tão errado assim. Não é tão errado, na verdade faz sentido. No entanto, outros pesquisadores falam, mas você tem, por exemplo, comunidades de caçadores-coletores na África que nunca nevou e eles têm dobras epicântricas também. Tem africano com o olho puxado. Não pode ter sido pelo sol aí? Então, aí vem essa segunda teoria, né, que pode ser por conta do sol, que também faz você ficar com o olho fechado, né, então isso pode gerar uma adaptação ao longo das gerações que pessoas que têm, ou populações que desenvolveram essa dobra epicântrica foram selecionadas de alguma forma. No entanto, aí respondendo mais sua pergunta, será que os olhos vão despuxar, né? Será que eles vão deixar de ficar epicântricos e tal? Eu não sou biólogo, né? Eu sou psicólogo, mas se você pensar como entre aspas, um biólogo, o que é mais fácil? Por que os atributos, as características físicas mudam, né? Porque elas conferem uma vantagem ou uma desvantagem ambiental. Então, por exemplo, o fato de você ter olho puxado
numa certa população, pode conferir uma vantagem adaptativa para aquela população e aumentar a probabilidade daqueles indivíduos sobreviverem e passarem os genes para frente. Né? O que seria o despuxar o olho? Porque até agora a gente está falando sobre o que fez as pessoas ficarem com os olhos puxados. Isso. A pergunta dele é se esse mesmo princípio levaria a população oriental a despuxar o olho. Isso, a voltar, sei lá, virar uma outra coisa. Tem que existir, por exemplo, uma pressão adaptativa ambiental para não ter vantagem em ter o olho puxado. Ter algum tipo de desvantagem para, a partir daí, em muitos milhões de anos, talvez despuxar. Talvez não dê tempo para a humanidade. Exato. Isso, inclusive. Talvez a humanidade acabe antes disso, ou vire outra coisa antes disso, e aí esse traço físico fique irrelevante. Mas aí uma coisa importante, pode ser sim que os orientais despuxem os olhos. Mesmo. Mas não por uma vantagem ou desvantagem adaptativa. Por miscigenação. Claro. Né? Isso já está acontecendo. Já está acontecendo. Então, por exemplo, aqui no Brasil, né, onde a maior comunidade japonesa fora do Japão é aqui no Brasil, sim, você já tem muitos casos disso. Então você tem pessoas de segunda, terceira, quarta geração que já não tem o olho tão puxado assim por miscigenação. Então é muito mais fácil acontecer esse tipo de adaptação, né, do que uma adaptação específica ao olho puxado ou não. Ótimo, então vamos despuxar mesmo. Sou a favor da miscigenação e da despuxização. Isso. Da dobra epicântrica. Ou a propagação das dobras epicântricas na população, né? O aumento da prevalência. Aliás, vale um último detalhe. Existe um povo no Japão, tradicional da ilha do Japão, que não tem olho puxado. Chama povo Ainu. É verdade. Eles ficam no norte ali, né? Então, no extremo norte. Frio pra cacete. São um povo que fizeram parte das migrações que vieram da Rússia, da Sibéria e tal. E eles tradicionalmente não têm o olho puxado. Bem interessante. Interessante. Então, a gente tratou vários assuntos aqui nesse episódio. Muito obrigado pela pergunta, André Luiz Salles Costa. Obrigado. E Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. E lembre-se, aqui no Naruhodo quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou quer lançar algum desafio? Escreva pra gente, podcast@naruhodo.com.br. Repetindo, Altair. podcast@naruhodo.com.br. Até o próximo Naruhodo. Tchau. Domo arigatou. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.